E eu comecei como um blog pequeno, comecei a divulgar as informações, mas até aquele período estava servindo mais como uma forma de eu contribuir para a minha rede pessoal, justamente o que estava acontecendo sobre o biogás no mercado, né? Bem-vindo a mais um Papo com Profissionais do Biogás, um quadro onde eu trago alguém especial para falar sobre negócios, investimento, trajetória profissional e para te inspirar e encorajar a entrar nesse mundo de negócios do biogás. Hoje eu tenho um convidado que conquistou por 2 vezes consecutivas o Prêmio Melhores do Biogás e fundador do portal Energia e Biogás, Dr. Heleno Quevedo. Seja muito bem-vindo ao Dr. Biogás Podcast. Uma satisfação imensa ter você aqui. Muito obrigado, Ricardo. Para mim é um prazer estar aqui. Estou lisonjeado com o convite. E como você falou, é uma possibilidade de a gente poder bater um papo e contribuir um pouco sobre a nossa trajetória e inspirar outras pessoas a conhecer melhor, não só conhecer melhor o tema biogás, mas também ver as possibilidades de seguir uma carreira nessa área, por ser um setor que eu considero tão promissor e com grandes oportunidades. Você de fato é uma pessoa que acredita afinco dentro do setor, né? O portal Energia e Biogás é um portal de referência dentro do setor e muitas vezes a pessoa não sabe quem está por detrás dos negócios. E esse é um dos principais objetivos dentro desse canal que eu trago às pessoas. Uhum. Obviamente a gente fala das empresas, mas o meu objetivo é entender o que motivou você a entrar dentro do mercado de biogás. E a pergunta que geralmente eu começo o nosso bate-papo, Heleno, é: quem que é o Heleno? Como é que você se conecta no mercado de biogás? Qual que é a tua formação? Conta um pouquinho para nós dessa tua trajetória profissional e como o biogás aterriza e como o biogás chega até você. Não, perfeito. Isso é uma pergunta que às vezes eu mesmo me faço, até para entender o porquê de eu ter me interessado nesse tema e por ter tanta persistência, tanta resiliência, de sempre continuar com o tema. Não estou falando de agora, de 5 anos, de 10 anos, mas é um tema que está na minha cabeça desde o início dos anos 2000. E vários elementos ajudaram digamos, a me conduzir para essa área. Desde temas como, digamos, o impacto de lixões no município, que era a atividade que a gente fazia na escola do ensino fundamental, primeiras visitas que a gente fez no município lá em Alegrete, eu sou natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul. A gente visitou na época antigamente era um aterro, era um lixão, mas depois passou a ser um aterro controlado, mas eu cheguei a presenciar uma etapa em que estava aquele monte de lixo sem controle algum, com animais, com pessoas catando, com vários urubus, você vendo o impacto ali, e não só na minha cidade, mas na mídia saiu muita notícia naquela época de lixões que explodiam, que tinha um incêndio. Então, a visita, ainda criança, num aterro desses, me impressionou realmente, por você ver uma condição, de certa modo, para uma criança é uma violência em que você está vendo algo que está suprimindo mananciais, vegetação, e eu sempre fiquei com aquilo na cabeça, né? Tem alguma coisa acontecendo que precisa ser solucionado, mas o que fazer? Não tinha a menor ideia. Ao longo do ensino médio, alguns professores traziam algumas matérias, principalmente relacionadas à física, química, biologia. De certo modo, eu comecei a linkar algumas informações. Participando de algumas feiras de ciência, vi alguns projetos de biodigestores para produzir biogás. O pessoal usava o gás em alguma chama piloto, alguma coisa para mostrar. E eu já começava a linkar, opa, aquele Uhum. problema do lixo, já pode ser alguma solução. Bom, passou um bom tempo, eu fiquei, digamos, desligado desse tema. Foi quando eu cursei técnico em informática, trabalhei muito na questão de programação. Depois fui para técnico de saneamento, fui aprovado num concurso da Companhia Estadual de Saneamento, a Corsã, do Rio Grande do Sul, onde trabalhei numa Nossa. estação de tratamento de água. E nesse período eu comecei a ter um contato com um outro universo, acho que é o universo da questão do tratamento de água, do saneamento. E aí voltou novamente me chamar a atenção o tema, principalmente por causa da questão do destino do lodo, do processo de decantação. Que eu via que quando a gente removia do decantador, colocava ao lado no pátio para que aquele material desidratasse, ele tinha uma condição, digamos, muito favorável para a proliferação de ervas daninhas, plantas. Era 2, 3 dias já estava nascendo alguma coisa. E aí também continuava aquela pulga atrás da orelha. Opa, se até tem muita matéria orgânica, tem condições que favorecem, mas no entanto o destino, eu sabia que quando saía dali, ia para o aterro sanitário do município. Bom,
Nesse período, eu sempre tive o sonho de fazer engenharia. Prestei vestibular algumas vezes na Federal de Santa Maria, e eu sempre ficava ali na lista de espera, há alguns anos. Então isso dava E uma aflição Federal Santa enorme. Maria é uma universidade de referência no Brasil, bem Sim, concorrida, né? sim. E também tinha outro probleminha, porque eu tinha interesse em trabalhar com temas ligados a algo que eu considerava muito inovador na época, que era energia solar, eólica, biogás. Mas quando a gente começava a ir nessas feiras de profissões, conversar com stand de engenharia mecânica, de engenharia elétrica e os outros cursos, ninguém tocava nesse tema, não tinha material, não tinha informação. Mas mesmo assim eu achava que a solução era a engenharia. Durante o período que eu estava na Corsan, abri o vestibular para engenharia de energia na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, primeiro curso de graduação do país. No que eu bati o olho e via a ementa do curso, via as áreas, eu falei, olha, aqui é isso que eu sempre quis fazer. São os temas que eu quero entender, que de certo modo eu considero importante, porque são lacunas que não estavam sendo vistas com aquele olhar da engenharia de energia no momento. E aí, alguns meses, até o período vestibular, eu simplesmente baixei a cabeça, comecei a estudar e consegui ser aprovado no vestibular. Eram 40 vagas, devo ter passado entre na classificação, acho que os 20 primeiros, mas era uma turma muito incrível, extremamente diversa. Por ser a primeira turma do curso, praticamente foram um grupo de amigos que não faziam disciplina, não havia oferta de disciplinas. Era uma unidade da universidade que tinham 3 cursos, um deles era engenharia de energia, e com uma sequência de disciplinas, né? Então todo mundo foi se ajudando, se fazendo. Então a gente praticamente, ao longo de 5 anos, eu consegui constituir um grupo de amizade muito forte, que a gente conseguiu passar por todos os desafios da vida acadêmica, conseguiu desenvolver as atividades, aprender bastante e interagir muito, não só entre nós, os alunos do curso de energia, mas também dos alunos dos outros 2 cursos que havia na unidade de Novo Hamburgo, que era o curso de engenharia de bioprocesso, bioprocesso e biotecnologia, e o outro era de tecnólogo de automação industrial. Uhum. E como o curso de engenharia de energia deu uma formação bem abrangente, do termo realmente de todas o leque de opções da área da energia, né? Não só a questão de energias renováveis, mas poder conhecer desde fontes para energia térmica, elétrica, petróleo e gás, poder compreender fatores de conversão, perdas, e também tudo que é inerente à geopolítica energética, ambiente, energia e sociedade. O nosso curso, na primeira turma, tinha vários elementos que hoje no mercado estão mais valorizados. Para você ter uma ideia, a denominação do curso era Engenharia em Energia e Desenvolvimento Sustentável. Então, a parte de desenvolvimento sustentável que estava atrelado à grade curricular, basicamente é o que a gente está vendo hoje relacionado a ESG e ODS. Então, isso nos anos 2003 até 2007. E hoje a gente vê que é extremamente importante, não só relacionado ao conhecimento técnico, mas também o impacto que isso tem na sociedade e como isso reflete nas relações corporativas, ah, nessa formação que, basicamente, para a época era uma formação inovadora, porque só a UERGS possuía um curso de engenharia de energia no Brasil. Uhum. Então, até Curso 2007, novo, primeira turma, tem todos uhum, vocês estavam desbravando, né? sim, Eu fiz engenharia ambiental, que também é um curso. uhum, Quando a gente fala dentro das engenharias, né, sim, engenharia ambiental e engenharia de energia são cursos novos. Então, um curso que muitas vezes a gente entrava e não sabia o que a gente ia fazer no final dele, né? sim, As pessoas perguntavam e tinham muitas incertezas. E uhum, eu passei pela mesma situação que você, cara. Que vamos fazer discussão de aspectos ambientais, que lá atrás ficava só sim, no livro, uhum. né? Nós, E hoje a nós gente vê isso tivemos. na prática. Sim. E eu sinto privilegiado porque desde a primeira semana do curso foi montar, além dos, primeiro, o curso foi concebido por grandes pesquisadores que atuavam na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul, na Universidade na UBRA também, tinha outras universidades. Uhum. Então era uma comissão que montou o planejamento do curso justamente já com essa visão que hoje nós estamos vendo o quanto é essencial para a gente continuar utilizando a energia e aplicando ela de forma racional e eficiente. Então, a primeira semana de aula, a gente teve um seminário em que foi convidados vários profissionais. E foi muito imersivo, porque tivemos um dia específico, por exemplo, sobre energia solar fotovoltaico. Lá em 2003, quando você falava a palavra fotovoltaico,
Caraca. ninguém sabia do que se tratava. Uhum. E naquela época, a nossa primeira aula que a gente teve foi com o professor Adriano Milik, da PUC do Rio Grande do Sul, que ele tinha acabado de receber o prêmio Jovem Cientista por ter feito uma célula fotovoltaica mais eficiente na época. Então, foi muito bom poder ter esse contato. Segunda aula, a gente teve aula com o professor Arno Kreisen, da URGS, em que tinha um know-how enorme na parte de aproveitamento térmico do sol, aquecimento solar, projetos tudo ligado à radiação solar e como aproveitar isso. Também ele compartilhou com nós 10, 15 anos da experiência, ou até mais que ele tinha, relacionado a essa parte térmica do Sol. E assim correu as 2 próximas semanas, uma aula específica, um dia específico só sobre etanol, outro sobre biodiesel, sobre energia eólica, sobre biomassa, que também incluiu o tema biogás. Na época não teve um profissional específico para abordar o biogás Uhum. como foi feito. Então, essas 2 primeiras aulas foi uma imersão que, digamos, impactou muito a questão de eu compreender, digamos, os requisitos e as especificidades e a externalidade de cada uma das fontes. E isso já na primeira semana já me chamou a atenção para alguma coisa, a questão da tecnologia. Quando a gente pensa na questão do etanol, do diesel, eu estou falando isso com um olhar lá em 2002, 2013. Uhum. Já havia, digamos, o etanol já estava consolidado, o diesel estava começando a se desenvolver e havia uma promessa de ampliação dos parques de produção de diesel. O biogás ainda não havia praticamente nada. A De questão biodiesel, fotovoltaica. você diz, né? Desculpa? De biodiesel, você quis dizer, né? Sim, biodiesel. Ah, Eu falei, o etanol estava o parque aham. consolidado, o de etanol ok, o de biodiesel estava começando a surgir as primeiras plantas com capacidade de produção industrial. Na parte de biogás, praticamente não havia nada que fosse comparado ao nível de desenvolvimento dessas 2 primeiras fontes. Quando eu comecei a avaliar pessoalmente a questão da fotovoltaica, eu ficava pensando, não havia no nosso país uma indústria de silício metalúrgico que eu acho que seria essencial para a produção dos wafers, produção das células, produção dos módulos e colocar esse produto. A questão eólica ainda não estava desenvolvida, principalmente a indústria, né? Mas já havia conversa iniciando o Proinfa. E assim eu fui analisando uma por uma das fontes e eu fiquei observando a questão do biogás e comecei a pensar em outro ponto. O outro ponto era a cadeia alimentar. Quando a gente pensa assim, por produtores, consumidores, decompositores, eu ficava pensando na quantidade de resíduos orgânicos que há e todos estão produzindo biogás desde que existe a primeira matéria orgânica que depois do seu processo começou a entrar em decomposição. De certo modo, se ela encontrou as condições ideais, houve produção de biogás. Então, até hoje, quando eu vejo isso, eu penso, há um desperdício enorme de energia que está de matéria. E de que forma a gente pode aproveitar e recuperar essa energia para que essa energia possa ser aplicada nos processos produtivos. E aí ficava pensando, desde produtores de leite, desde criadores de frango, suinocultores, a questão de efluentes, seja industriais, até uma parcela do efluente doméstico, a fração orgânica do RSU. Então, para tudo onde eu olhava, eu sempre pensava, bom, esse material vai degradar em algum lugar. Ou seja, de forma aeróbia ou anaeróbia, mas ele vai estar sendo degradado, ele vai estar emitindo. E se ele tivesse em locais com condições adequadas, era um combustível que poderia ser aproveitado. Então, ao longo de toda a faculdade, eu sempre fui com essa ideia na cabeça de falava um determinado tema numa disciplina, eu tentava já olhar isso com um foco para o biogás. Bom, o que resultou nisso? Resultou que houve uma aproximação, não só minha, como de alguns colegas, mas também do nosso curso de energia, mas também com colegas e amigos dos outros cursos de engenharia de bioprocesso, biotecnologia, de tecnólogo em automação industrial. Então, tanto que a gente até organizou um grupo de pesquisa que tinha membros dos 3 cursos, e isso contribuiu para que a gente usasse essa temática nos nossos trabalhos de conclusão de curso. Então, só pegando um exemplo, nós tivemos contato com um produtor rural na Serra Gaúcha, e esse produtor ele tinha feito um biodigestor modelo chinês, e esse biodigestor tinha alguns elementos até do modelo indiano, como, por exemplo, uma parede dividindo, ele não era 100% chinês, mas ele tinha uma parede dividindo para evitar que o efluente passasse direto.
Bom, ele acabou sendo um dos objetos do estudo do meu trabalho de conclusão de curso, em parceria com os colegas do Tecnólogo de Automação. Eles criaram um hardware para que a gente pudesse monitorar a temperatura, a pressão desse biodigestor. Na época era difícil, até por questão de custo, mas eles foram extremamente criativos em montar um hardware que conseguisse mandar um sinal de alguns miliamperes, e esse sinal era lido pela porta de áudio do notebook. Então eles lembram que eles levaram um tempão para organizar um filtro para poder separar o sinal, o ruído, e realmente conseguir pegar o sinal que era correspondente ao sensor de temperatura e pressão. E esses dados, de certo modo, contribuem também com a minha pesquisa, que eu também quantifiquei, avaliei tudo que era dado de carga orgânica. Era um biodigestor de 10 metros cúbicos, que era alimentado por 2 ou 3 porcos, uma vaca, algumas galinhas, e ele conseguia produzir o produto principal, que era um biofertilizante. Tinha uma produção de hortifruti nessa propriedade, e ele estava, digamos, na parte mais elevada, e por desnível ele irrigava, ele fez um sistema de drenagem, digamos, subterrâneo, alguns centímetros abaixo do solo, e irrigava toda a produção de hortaliças. E ele tinha uma produtividade um pouco acima da média. E esse produtor, de forma empírica, por tentativa e erro, ele tinha uma sensibilidade muito boa para entender qual era, para cada ação que ele fazia com o biodigestor dele, qual reação ele teria. Inclusive, quando ele me contando, quando ele começou a montar o projeto dele, todo mundo começou a chamar ele de professor Pardal, disse que ele é maluco, não ia funcionar, principalmente na serra Era no o inverno. que estava passando na minha cabeça, só mais um professor Pardal aí. E principalmente na serra, né, com o inverno, às vezes temperatura negativa, né, vai, digamos, acabar com a atividade metabólica dos micro-organismos. E ele resolveu isso de uma forma muito simples. Fez parede dupla com isopor no meio. Então, o biodigestor era quase como uma garrafa térmica. E todo o procedimento dele de dar a carga no biodigestor, ele tinha o cuidado de aquecer a água, aquecer junto com os dejetos, mais ou menos a 36, 37 graus, para mandar para o biodigestor, para não evitar algum choque térmico. Então, empiricamente, ele já conseguiu compreender qual era a dinâmica do processo, que ele foi, digamos, sem referência alguma, ele foi indo por tentativa e erro, apenas algumas coisas que ele encontrou na literatura, e ele conseguiu fazer, e isso supria a demanda dele por fertilizante, supria a demanda dele por gás, porque ele tinha uma pequena agroindústria e usava esse gás para assar pães, biscoitos, ou desidratar alguma fruta. E o tempo que eu tive lá, que eu conheci a propriedade dele, que eu conheci as técnicas dele, vendo da forma como ele trabalhava, eu comecei a pensar, imagina a possibilidade se pelo menos 2 ou 3% das propriedades rurais do Brasil tivesse uma solução como essa. Qual seria o impacto? Para pequenas propriedades na agricultura familiar, tem um impacto muito relevante. Para grandes propriedades produtoras de proteína animal, também tem outro impacto. E de que forma modelar as escalas desses projetos? Como tornar isso viável? Então, isso foi pontos que foram me instigando bastante, né? E aí, isso começou a relacionar com uma dificuldade que eu estava tendo na graduação de compreender o modelo matemático que fosse ideal para que a gente tivesse uma estimativa precisa da produção de biogás. Então, isso foi um dos pontos que começou, digamos, a me instigar bastante e me preocupar. E não havia praticamente quase nada de literatura em que eu pudesse conhecer parte de, não só de modelagem matemática, mas também compreender como que era a caracterização de substrato orgânico para a produção de biogás. E aí eu comecei a entrar em contato na época. Isso falando de uma época em que a maioria das universidades só tinha o site, mas não tinha site de biblioteca, você não tinha acesso ao acervo de outras bibliotecas. Hoje em dia você pode sentar no computador e qualquer universidade você consegue conhecer o acervo. Hoje em dia eu tenho acesso a plataforma como a de periódicos da CAPES e outras plataformas em que você consegue ter acesso a inúmeros papers, a tese, artigo, banco público de tese e dissertações. Você consegue fazer pesquisa muito boa hoje. Mas eram elementos que não havia em Você tem 2013. acesso a artigo do mundo inteiro hoje, né? Hoje é muito Não que fácil. aquela época a gente não tinha, mas Uhum. dependia da universidade ter Sim, assinatura das revistas de exatamente. referência, aí receber a revista impressa para que você pudesse ter acesso a esse conteúdo. Exatamente. E aí eu comecei a identificar algumas, digamos,
alguns professores, alguns pesquisadores que estavam se destacando. Um deles foi os trabalhos do professor Jorge de Lucas, da Unesp Jaboticabal. Referência, uma das principais, uma das Sim. primeiras referências em biogás, né? Depois da Embrapa Sunizaves, um dos primeiros trabalhos foi do, acho que era, não sei se eu vou esquecer o nome dele, acho que é Paulo Armando de Oliveira, que ele publicou junto com o Ayrton. Depois comecei a ter contato com as publicações do Ayrton e do Ricardo. E logo depois que eu concluí a minha graduação, fiquei pensando, não é suficiente, eu preciso de mais conhecimento se eu quero trabalhar com biogás. Porque a minha graduação lá deu uma visão muito generalista de energia, desde avaliar potencial energético, desde fazer o planejamento, conceitos de uso racional, a parte de eficiência energética, tudo esses eram elementos relacionados aos principais pontos, né? Geração, transmissão, distribuição, a qualidade do uso final da energia. Mas quando eu pensava em me capacitar para trabalhar com biogás, eu sentia, não, está faltando mais coisa. E aí pensei, vou se dar continuidade num mestrado. E qual programa de mestrado que pudesse trabalhar com o tema biogás? Aí eu comecei a ter contato com alguns programas na Federal do Sul, tanto no programa de pós-graduação de energia elétrica, o de engenharia mecânica, o PROMEC, e até fiz várias disciplinas como aluno especial no PROMEC, que era o programa de engenharia mecânica. E aí eu comecei a ter uma visão diferente de disciplinas como termodinâmica, a otimização de sistemas térmicos. E nesse período eu identifiquei que a Federal do ABC, em Santo André, estava lançando um programa de pós-graduação em energia, e um dos temas que eles estavam destacando, além de todas as outras fontes de energia, a questão da biomassa e do biogás. E aí eu me Isso inscrevi que no ano foi, processo. Heleno? Isso foi em 2000 e... Foi final de 2008, entre o setembro e outubro de 2008. E aí fiz o processo seletivo. Não só eu fui aprovado, mas outros dois colegas meus que moravam na mesma república que eu, de engenharia de energia lá no Novo Hamburgo. Aí nós três fomos aprovados e em fevereiro de 2009 nós transferimos nossa república de Novo Hamburgo para Santo André. Viemos para cá e os meninos, um trabalhou especificamente com eficiência energética, o outro trabalhou com um pouco de biodiesel, um pouco de biogás, e eu acabei focando 100% só no tema biogás, junto com a minha orientadora, a professora Juliana. E foi muito bom essa oportunidade. Eu tinha também um orientador, que era o professor Adriano Encinas. O professor Adriano Encinas, ele já tinha uma experiência com o tema biogás, ele fez uma das primeiras, não lembro se foi dissertação, se foi tese, na Unicamp, em que ele avaliou a produção de biogás, acho que era do Aterro Delta, de Campinas. Então o trabalho dele, na época, foi até uns 2015, era muito utilizado como referência pela qualidade do trabalho e também pelo pioneirismo, né, de ter abordado o tema. E dentro da universidade aqui, na Federal do ABC, eu tive algo que complementava a estrutura que eu estava tendo lá na Universidade do Rio Grande do Sul, que é a questão de não só de interdisciplinaridade, mas também de intradisciplinaridade, ou seja, nós tínhamos um contato enorme com os alunos de todos os outros cursos. Quando eu entrei, a universidade era muito pequena, então a gente tinha contato com o pessoal da nanotecnologia, da engenharia de informação, da física, da parte ambiental. No nosso curso mesmo de engenharia de energia, tinha profissionais que eram da área de sociologia, tinha biólogos, tinha engenheiro civil. Então, essa diversidade de coisa, por não ter, e até pela universidade não ter aquele padrão dividido em departamentos, como algumas universidades mais, digamos, mais antigas têm, que muitas vezes tem o departamento de mecânica, departamento de elétrica, departamento de matemática, e algumas vezes uma não conversa com a outra. E isso na minha vida acadêmica eu não tive na UERGS e também não tive na UFBC. Então isso foi muito importante para a gente poder compreender como um tema é observado com foco em outras áreas e de que forma a gente pode, em conjunto, trabalhando com diferentes profissionais, com diferentes visões, diferentes formações, poder, digamos, aprender, compreender e, de certo modo, argumentar sobre esse tema, né? Porque você tem que você não fica mais, digamos, numa posição de confortável que você está falando apenas com uma única ótica. Você pega aquele tema e tenta mostrar quais são os benefícios, quais são as vantagens e desvantagens para um profissional de uma outra área. Isso é muito bom porque complementa a visão de todo o panorama
que você tem sobre um determinado tema. Sobre o tema específico do meu mestrado, aí eu voltei àquele ponto que eu tinha citado antes, a questão de compreender como estimar a produção de biogás e ter uma ideia qual é a margem de erro dessas estimativas. Foi quando eu comecei a estudar modelos matemáticos da produção de biogás. E esses modelos, aqui ficou mais fácil de ter acesso a periódicos, a conseguir pesquisar, digamos, não só banco de tese, de dissertações, de artigos, mas também de poder contatar pesquisadores de outros países. Ficou muito fácil. Tanto que um dos modelos que era muito citado em várias dissertações que eu localizei, dissertações, teses, que era um modelo de um autor, Shen e Hashimoto, principalmente para a modelagem da estimativa de produção de biogás de suíno, que é um modelo bem interessante, que ele considera elementos como o teor de sólidos voláteis, a relação com o tempo de retenção hidráulica, a temperatura do processo e mais alguns parâmetros adimensionais, e a partir de alguns elementos como uma taxa máxima de produção de biogás, que são alguns parâmetros, você consegue ter uma estimativa de produção de biogás. Por exemplo, quantos metros cúbicos você conseguiria obter de biogás para cada metro cúbico útil do reator. E quando você tem isso digamos, relacionado com o volume total de um reator, você conseguiria fazer umas estimativas bem interessantes. E aí, eu gostei bastante dessa modelagem, troquei algumas ideias também que eu comecei a ter contato mais direto com o professor Jorge de Lucas, e era um modelo bem interessante, só que quase todos os trabalhos que eu encontrava, todo mundo citava o modelo, colocava os resultados, mas não apresentava o modelo matemático antes. E aí comecei a pesquisar, não estava encontrando artigos, porque a referência sempre era um paper da década de 70, que muitas vezes não estava nem digitalizado e disponível em muitas bibliotecas. E aí eu consegui encontrar o e-mail do professor Andrew Hashimoto, na Universidade do Havaí, que era o autor da publicação. Aí eu mandei um e-mail para ele, e ele me mandou a cópia do paper, me mandou as fotos da cópia do paper dele. Bom, isso foi ótimo, né? Que eu consegui, a partir dele, comecei a colocar esse modelo em alguns softwares de simulação. Primeiro, com o objetivo era de avaliar a estrutura do modelo matemático, ver qual era a relação direta entre um parâmetro, ao ele, digamos, variar, e quanto isso teria de resposta na produção final de gás. E assim eu consegui gerar algumas... eu fui brincando, fui gerando alguns gráficos de superfície, em que um eixo era o teor de sólidos voláteis, que era a alimentação, o outro era a temperatura do processo, o eixo Y era a curva de produção de gás, e eu conseguia ver como ficava aquela superfície e quais eram os range que contribuía para a produção. E assim eu fui variando. Hora eu colocava um parâmetro num eixo, hora eu colocava em outro e via essa relação. Então até aí eu estava brincando apenas com o modelo e vendo como funcionava essa variação sem dado experimental algum. Aí eu passei para a segunda fase. Busquei também alguns outros modelos, em algumas literaturas que eu encontrei, comecei a confrontar eles e também comecei a identificar a metodologia que era utilizada pelo IPCC nos projetos de MDL. Então, naquela época, no site do Ministério do Meio Ambiente, você tinha o histórico de todos os projetos de MDL. Aí eu consegui baixar alguns trabalhos de alguns projetos de suinocultura, que eram os primeiros projetos de crédito de carbono que tinham participado. Vi qual era a metodologia que o IPCC estava recomendando para fazer as estimativas de biogás. Olhei os parâmetros que eles recomendavam, vi os parâmetros que realmente tinham sido feitos na época, porque alguns projetos já tinham relatórios, o pessoal já tinha feito o upload dos arquivos. E aí eu, conversando depois por telefone com alguns produtores, ouvi vários depoimentos em que muitas vezes as estimativas iniciais não estavam condizentes com a realidade, eles não estavam conseguindo produzir 100% que estava nas estimativas. E aí eu fiquei pensando, bom, de certo modo, o que pode estar acontecendo? Aonde que essa metodologia, esse modelo poderiam ser aperfeiçoados para que eles pudessem dar uma condição mais real do processo? Bom, a partir daí eu tentei fazer algumas simulações, mas eu ainda não tinha uma base de dados que fosse suficiente para eu ter umas respostas adequadas. Foi quando uma visita técnica lá em Jaboticabal, conhecendo alguns projetos do professor Jorge de Lucas, conhecendo alguns laboratórios, ele também contribuiu com a minha pesquisa com a tese de uma aluna dele,
que ela tinha feito vários ensaios para diferentes temperaturas, experimentalmente com diferentes teores de alimentações, de percentual de sólidos voláteis no biodigestor, e tinha todas as produções de gás para cada período. Bom, isso para o meu trabalho foi um ouro, porque eu consegui, de certo modo, alimentar os modelos que eu estava desenvolvendo com dados experimentais. E, a partir disso, digamos, um ponto relevante que eu consegui obter foi o B0. O B0 era uma taxa máxima de produção de metano Uhum. a partir dessas condições experimentais. E nessas condições, por exemplo, pegando o B0, que era colocado como default nos projetos do IPCC da MDL, era 0,45 ml de metano para cada miligrama de sólido volátil. Perdão, para cada grama de sólidos voláteis. Se não minha Uhum. memória não falha, qualquer coisa, depois se eu falar errado, eu mando depois o valor correto. Era mais ou menos 0,45. Esse era o valor default. O valor experimental que eu encontrei a partir desses dados, dessa pesquisa da Unesp, dava em torno de 0,32. Já tinha uma diferença entre 35 e 32. E eu, depois, compreendendo como que era a dinâmica dessa modelagem, simulando apenas com valores ideais nesses modelos matemáticos, daria em torno de 0,35. Ou seja, nas melhores das condições, fazendo de uma tropicalização para o manejo, para o tipo de raça, para as condições ambientais de uma propriedade, digamos, no sul do Brasil, o ideal, o máximo seria uma produção de 0,35 ml de metano para cada grama de sólidos voláteis, e essa pesquisa, as dados experimentais estavam 0,32, ou seja, estava muito próximo dessa metodologia. Mas esses dois parâmetros não batiam com o valor default, que era 0,45, que era um valor que, de certo modo, estava condicionado, acredito eu, que a condições da Europa, por exemplo, ou outras condições que não estavam sendo ideais no Brasil. Bom, depois de um determinado tempo, pesquisando a fundo, até encontrei algumas recomendações, algumas outras publicações do IPCC, em que também citava o 0,35 ml de metano para granação de sólidos voláteis. De qualquer modo, o parâmetro que estava sendo usado em alguns projetos aqui no Brasil ainda era o que dava uma superestimativa, que era o 0,45. E eu fiquei pensando, só o fato de não ter havido o ajuste adequado desse parâmetro, imagina o impacto econômico que isso deu nos projetos. O investidor, quando faz um determinado investimento num projeto como esse, ele espera ter X no final do processo. E se ele tem um valor menor que XX, isso já é algo extremamente ruim, que vai inviabilizar a continuidade dos projetos. E se tivesse sido feito de forma correta as estimativas de produção, isso poderia ter impactado de forma positiva digamos, a não ter causado, digamos, uma imagem ruim dos primeiros projetos do ano 2000, 2002, que não renderam tanto. Isso era uma das questões que eu ficava me fazendo. Outro ponto era a questão como foi a metodologia dos projetos naquela época. Metodologia no sentido de transferência de conhecimento para o produtor rural. O produtor rural que estava absorvendo, que estava recebendo aquele biodigestor na sua propriedade para tratar, eles estavam com um nível de conhecimento, ou tendo um tipo de treinamento, para dominar o processo da mesma forma que aquele primeiro agricultor que eu citei, que fez empiricamente, que conseguia entender a causa e efeito, conseguia ter um controle. Será que esses produtores que estavam tendo esse projeto de carbono estavam com esse mesmo nível de intimidade com o seu biodigestor? Então, Muito provável. Os projetos que eu visitei, né, nessa época eu estava na faculdade, né, Helena. uhum. Os biogestores eram de fato um grande elefante branco na propriedade desses produtores, né. Dá para dizer que até literalmente, né? Literalmente, as É, lonas brancas, e sim, eles geralmente botavam, falavam assim: "Não, isso eu não posso mexer, isso é da integradora", para não falar o nome de nenhuma delas, sim. né. Falei assim: "Não, isso é deles, eu não consigo mexer nisso". Uhum. Não, e alguns projetos que eu visitei também eram, como projeto perfeito, a execução estava ok, mas em alguns cases que eu conheci, a questão falhou muito a questão da operação e manutenção. Eh, Outros falhou a questão da durabilidade dos materiais. Alguns elementos ou algumas coisas não estavam adequadas naquela época. Hoje, isso acho que eu considero pontos
que já foram, de certo modo, sanados. Hoje, há, digamos, uma massa crítica, há tecnologia, há materiais de qualidade que conseguem mitigar todo esse histórico de problemas que houveram naquele período entre 2000 até 2006. Hoje em dia, dificilmente, com, digamos, as condições que temos hoje, iria se repetir alguns. E tem um outro aspecto, né, Heleno, que sim, Uhum. o biogás hoje, ele impacta diretamente o produtor, Sim. né, o dono da planta, quem é o proprietário da planta, assim pode-se dizer. Uhum. Naquela época, tudo bem que ele tinha uma participação sobre a receita dos créditos de carbono, mas ele não dependia, né? Assim, o biogás não impactava a economia do negócio dele, né? Sim. Seja na geração de energia elétrica, térmica ou agora Uhum. nessa nova onda de biometano que a gente está tendo. Uhum. Então, isso, querendo ou não, impacta no manejo, na operação da planta. Porque Exato. no final da história, quando a gente está falando de biogás no setor agro, no rural em específico, na agropecuária, é o Uhum. produtor quem opera. Sim, E exatamente. esse é o ponto. Exatamente. E aí eu comecei como você viu, foram vários elementos que foram linkando de uma sequência, e eu fui tentando observar de que forma, digamos, a visão da engenharia poderia contribuir para que você tivesse digamos, atitudes diferentes, desde a parte de determinar o potencial, fazer umas estimativas em que você tivesse uma precisão maior, ou pelo menos conhecesse qual é a margem de erro dessa estimativa, dependendo das condições locais. Depois, conseguir conciliar projetos que eram bons, mas que talvez falhavam na operação, outros que precisavam ter alguma, digamos, alguma evolução para que contribuísse melhor na questão de desempenho, pudessem oferecer as condições mais adequadas para que esses micro-organismos pudessem trabalhar de forma melhor, pudessem ter uma saúde melhor, todas essas arcas metanogênicas e todas as outras micro-organismos necessários, desde a hidrólise até a parte metanogênica, sulfogênica, tudo isso pudesse, digamos, trabalhar de forma muito precisa, aumentando não só a produção de biogás, mas aumentando a concentração do metano no biogás. A gente precisa de projetos que façam biogás com um teor de metano bem elevado. Então eu acabei com essa temática, eu acabei defendendo o meu mestrado, consegui confrontar metodologias do IPCC, com esse modelo Hashimoto, com dados experimentais, avaliar a questão desse parâmetro principal, que era essa taxa máxima de produção de biogás, esse B0. Argumentei sobre a importância de você conhecer cada um dos parâmetros e a relação deles, e o que isso pode impactar em viabilidade econômica final de um grande projeto. Então, esses foram os principais elementos da minha dissertação, que eu acabei, digamos, que eu acabei concluindo aqui na Federal do ABC. E aí, ao concluir o mestrado, eu senti falta de um ponto, que era a questão de dados experimentais. Por exemplo, o que estava na literatura, havia muitos trabalhos em que muitas vezes os parâmetros, os resultados de um trabalho, você não conseguia comparar com outro trabalho, mesmo sendo dejetos de suinocultura, mesmo, ou sendo trabalhos iguais de gado leiteiro, mas a raça mudava, o manejo mudava, a Uhum. metodologia, e parâmetros até como um se referia por gramas por litro, o outro quilocaloria por joule, o outro quilowatt. Então, era uma sopa de unidades, não havia uma uniformidade de unidades. Uhum. E isso, para dados experimentais de laboratório, para mim isso era um problema, que eu precisava compreender e ter, digamos, algo padronizado para que eu conseguisse, a partir de novos ensaios, ter dados experimentais. Foi aí que eu comecei a entender a importância dos laboratórios para o projeto de biogás. E tanto que no meu doutorado, o passo seguinte foi eu acabei atuando muito na parte experimental. Deu causalidade que quando eu ingressei no doutorado, o meu orientador, o professor Gilberto, estava coordenando um projeto de pesquisa que era ligado a um P&D estratégico da ANEEL, chamada 12, acho que de 2014, ou é chamada 14 2012, agora não estou lembrando. O fato é que nós tínhamos parceria, a FEBC tinha parceria com a Petrobras, e nesse projeto ele tinha um leque muito grande, desde avaliar
o RSU da região do ABC para que pudesse ter uma recuperação energética. E aí tinha a questão do CDR, produção de combustível derivado de resíduo, né? Tinha a questão de identificar a fração orgânica desse RSU e pensar em forma de aproveitar com a biodigestão. E também o ponto principal, que era no grupo que eu estava trabalhando, era específico de compreender as metodologias, as normas técnicas para ensaios de BMP e estruturar no laboratório da FBC uma infraestrutura básica que pudesse realizar os ensaios atendendo essas normas. Então era aquela basicamente, foi quando eu tive contato e conheci a VDI 486, a DIN, não lembro qual era o número, e também tem mais umas 2 ou 3 ISO. Todas são algumas normas internacionais Uhum. que parametrizavam os ensaios do laboratório para que você tivesse resultados que pudessem ser comparáveis com outros laboratórios, pudesse ser replicado. E confiáveis, né? Exatamente. E nesse período, fazia pouco tempo, que isso foi entre 2012 e 2013, foi quase o período que estava se estruturando também o laboratório do Biogás, a Embrapa estava começando com a estrutura dela também, houve bastante, digamos, notícia na mídia que saiu, então eu consegui acompanhar pela mídia muitas informações, comecei depois a telefonar e ter contato com alguns profissionais que ajudaram a ter bastante, ajudaram a, digamos, a organizar melhor a minha trajetória com esse desafio. Na Embrapa, como isso foi quando eu comecei a ter contato com o Ricardo, que também ajudou bastante na estrutura. Desde eu localizar fornecedores de audiômetros, adquirir audiômetros para a UFBC, montar a bancada, fazer os primeiros ensaios, produzir líquido selante, ver metodologias de como fazer as leituras. Toda essa parte de curva de capacitação foi um período muito bom dentro da universidade aqui e contribuiu não só diretamente na minha tese, mas também contribuiu para outros colegas, desde alunos que estavam num programa chamado Pesquisando desse Primeiro Dia, que é quando na primeira, segunda semana que algum aluno entra na UFABC, ele já é convidado a essa imersão na parte de P&D. Então tinha alunos que estavam recém-ingressando, tinha alunos de iniciação científica, tinha alunos que eram fazendo seus trabalhos de conclusão de curso, mestrando, doutorando, e até mesmo alguns docentes da universidade que estavam tendo contato pela primeira vez com esse tema. Então foi muito bom. Nesse período eu comecei a organizar alguns workshops, alguns treinamentos, mostrar o que eu estava aprendendo, como era e como isso poderia contribuir. E aí teve até um período que, dentro do laboratório, em que outros colegas também fizeram a mesma iniciativa com outras análises, com outros materiais. Então era um grupo muito participativo e colaborativo, né? Que o que eu aprendia, de certa forma, a gente organizava treinamento e capacitava os outros colegas para que pudessem atender suas demandas de pesquisa. Então tudo isso que para mim eu só tinha ouvido falar quando eu estava lá na UERGS, de alguns colegas do Bioprocesso FITAC, existia essas análises, eu fui ter realmente colocar a mão na massa, aprender coisas quando eu estava já no doutorado, para atender as caracterizações da fração orgânica que eu precisava avaliar. Então o desafio era estruturar o laboratório, se capacitar colegas, aprender também com eles, e ao mesmo tempo localizar a amostra, procedimentos de coleta da amostra, trazer para o laboratório, avaliar, e identificar, né, quais os problemas que estavam tendo. Alguns audiômetros vieram com alguns defeitos de fabricação que vazavam e identificar onde que era o vazamento. Alguns estavam adequados. Então tudo isso foi uma curva de aprendizado muito interessante. Bom, então toda essa parte experimental do laboratório realmente me mostrou o quanto é importante e é essencial a atividade do laboratório. Não só na questão da parte inicial, de caracterização do substrato, né, para você ter uma ideia da estimativa, isso para um resultado padrão, né, a BMP padrão, como também você simular no laboratório quais seriam as condições operacionais que poderiam refletir na redução de um CAPEX, na redução de um OPEX, de um projeto. Isso é muito interessante. Muitas vezes O que você você fala... conseguia simular no laboratório lá? Bom, eu não fiquei, digamos, como a minha parte da minha tese foi a questão apenas do BMP, um ano depois eu ainda consegui fazer alguns ensaios tentando avaliar algumas variações de temperatura, variar algumas variações da alimentação, né, do teor de sólidos voláteis,
e também me dedicar a alguns reatores que nós montamos em bombonas e colocamos dentro da Uhum. estufa para cultivo de inóculo. Hum. Então isso foi bem interessante, uma atividade bem interessante para a gente poder conhecer um pouco de como funcionava essa dinâmica e também para facilitar, né, os ensaios de biodigesção no laboratório, porque toda vez que for fazer um ensaio precisar de inóculo, não tem que depender de um fornecedor que está a quilômetros de distância, né? Isso. Então, isso foi um ponto. Nesse período que a gente começou os ensaios no laboratório, foi quando começou a surgir as primeiras atividades do interlaboratorial da Embrapa, e nós conseguimos participar das primeiras edições, e um dos nossos resultados que a gente obteve estava exatamente na média dos laboratórios. Isso foi muito positivo para a gente compreender o quanto que estava, digamos, maturada a nossa capacidade de aprendizagem para poder lidar com esse processo. Então, esse é um dos pontos da minha linha de pesquisa do doutorado que eu gostaria de destacar, que contribuiu bastante para a gente evoluir nos ensaios. Então, toda essa jornada de entender na graduação o conceito da biogestão, ver alguns cases de produtores rurais, ver o que estava sendo feito na época, identificar a necessidade de avanço e melhoria, ver a necessidade depois de avaliar modelos matemáticos para você ter uma estimativa mais precisa e entender a dificuldade que dados experimentais pode impactar no modelo, entrar no laboratório, ver a necessidade, a importância da caracterização do laboratório. Tudo isso foram elementos que fizeram parte da minha formação base e que contribuíram para que eu tenha uma visão mais generalista de todo esse processo. E aí, de certo modo, todas essas dificuldades que eu tive ao longo do tempo, e toda a colaboração, toda a participação em desenvolver, sempre foi muito colaborativo em fornecer um artigo para um colega que estava precisando, trocar uma ideia, ouvir falar de um evento e compartilhar essa informação com a minha rede, identificar alguma publicação nova que estava sendo lançada, poder ter, digamos, começar a identificar potenciais fornecedores. Então, tudo isso, as informações, eu estava sempre catalogando, eu tinha, não só na minha base, mas também eu abria isso para que outros colegas, outros amigos pudessem acessar isso, sejam amigos que estavam no Rio Grande do Sul, sejam amigos que estavam no Nordeste, em Minas, no Centro-Oeste, em várias regiões do Brasil, que eu pudesse, de certa forma, ter essa rede colaborativa. E aproveitando o meu conhecimento que eu tinha da informática. Basicamente, você fazia uma curadoria de informações, de notícias, de publicações para os seus Sim, colegas, para as pessoas sim, próximas. fazer entre a minha rede mais pessoal, mais próxima. E por eu estar em São Paulo, estar um pouco desligado, não ter contato, aí voltou a minha parte de informática, que era o que eu trabalhava antes da graduação. Já tive uma experiência grande de Uhum. criar website, desenvolver, organizar banco de dados. Então, resgatei tudo isso. Até porque eu já tinha organizado, na época da graduação, havia um site do curso de energia que eu tinha voluntariamente tinha feito para divulgar o curso na época que eu estava na universidade. Esse site depois acabou sendo o site de uma empresa, uma startup que a gente estava tentando montar, ainda quando eu estava em Novo Hamburgo, até se chamava P&D, Engenharia de Energia, Que legal. que nós tentamos montar. Ela ficou incubada até na universidade por um período, e nós conseguimos avançar todas as etapas da ideação, organizar protótipos, mas não conseguimos avançar na questão de mercado, porque Uhum. até 2005, 2006, 2007, quando você conversava com produtores, ninguém enxergava aquilo como uma possibilidade de mercado. Até porque Uhum. a questão, por exemplo, os principais produtos desse processo, não havia uma regulamentação da energia elétrica, Sim. como há hoje, tanto para pequenos projetos, né, principalmente, como há hoje na geração distribuída. Não havia, digamos, procedimentos que pudesse caracterizar, pelo menos, uma norma, algo que orientasse o uso do digestato da forma como a gente estava vendo lá em 2005. E Então, se não então a gente fosse tentou. aplicação térmica, não tinha outra forma de você fazer é, Sim, uma outra estratégia de você utilizar o biogás de forma segura. sim. Então a gente identificou até 2010, a gente identificamos uma série de fornecedores, uma cadeia de fornecedores que poderia suprir, num raio de 100 quilômetros de Novo Hamburgo, qualquer projeto de biodigestor nos modelos que nós estávamos concebendo de biodigestores, que era o grupo formado inicialmente pelos colegas de automação industrial, José e Giovanni, a colega nossa de bioprocesso e tecnologia, a Angeli, e o outro colega meu, de engenharia de energia, o Eduardo. Então a gente conseguia, de certo modo, organizar
toda a ideia e a proposta de protótipos, tanto que a gente fez vários protótipos, né? A gente conseguiu, digamos, entrar em contato com empresas de geomembrana, PAD. Uhum. Uma doou para nós um cilindro enorme para que a gente pudesse fazer ensaios. Que massa. Montamos desde biodigestores modulares caseiros de 1 metro cúbico, o Uhum. que, na proporção de que hoje todo mundo conhece o Home by Biogás, lá em 2005 nós já tínhamos tentado uma iniciativa, algo que pudesse estar nas residências. Participamos até de uma feira em um município Dois Irmãos, para a gente demonstrar os produtos. E o biodigestor que estava funcionando com biogás, ele alimentava um pequeno fogareirinho no nosso estande, que a gente fazia pipoca, fizemos até carreteiro para distribuir para os visitantes do nosso estande, para verem a utilidade do biogás. Fizemos alguns gasômetros também com esse material. Uhum. Então foi uma parte realmente de pesquisa, desenvolvimento e inovação, sem fomento algum, sem recurso externo nenhum, apenas dinheiro do bolso que esses pesquisadores estão colocando. Meus colegas da parte da automação faziam aquisição de sensores, instrumentos e Uhum. itens de eletrônica para que a gente pudesse montar os hardware. E a proposta desses biodigestores automatizados em pequena escala, nós submetemos para um concurso, um edital que teve da PUC do Rio, que foi em 2007, 2008, de projetos de energia renovável e inovador, e nós conseguimos ficar em segundo lugar. Aí eu fui lá no Rio, receber o prêmio que era um projeto da Mostra PUC, Rio e Petrobras junto. Que Então era uma massa, cara. proposta de um biodigestor automatizado em pequena escala. Então, Essa galera continua trabalhando com biogás, Heleno? Ou só você? não, com biogás só ficou eu, né? Você foi o único louco que seguiu a carreira do biogás também. Acreditei. Um pouco de resiliência, E persistência e teimosia, né? Um pouco de entendi. Cara, teimosia. você passou na pele desde a graduação. Uhum. Admirável você na graduação já ter trabalhado com biogás. Poucas pessoas que eu conversei trabalham com biogás desde a graduação. Eu Uhum. não trabalhei, não tive essa oportunidade. E você relatou bastante dificuldade de acesso de informação, Sim. material, livro para desenvolvimento. Então, pô, saiu de fato desbravando esse mundo de biogás para seguir um propósito que você hoje tem Uhum. bem claro, que me parece ser um resultado dessa dor que você tinha lá atrás de mercado Uhum. de acesso de informação, que é o portal Energia e Biogás. É isso mesmo? Como é que Não, chega? Quando surge o projeto Portal Energia e Biogás? bom, então, o portal de biogás, basicamente, como eu tinha falado, né, já tive uma fase que eu tive um site do curso de energia, eu divulgava todas as fontes, né. Depois eu tive um site específico sobre alguns temas que eu estava divulgando relacionado à engenharia de energia. Já não era do curso, mas era sobre a temática. Quando eu saí do Rio Grande do Sul, vim para São Paulo, ficou um tempo parado isso, eu acabei não conseguindo dar conta. E um ex-colega meu, do técnico de informática, quando eu cursei antes da graduação, que é programador, atua muito forte no desenvolvimento de sistemas web, ele sempre vinha insistindo, olha, tá na hora de tu fazer um site para divulgar mais a fundo essa área. Aí eu sempre falava, olha, eu tô sem tempo, agora eu não consigo. Apesar de eu conhecer um pouco, ele acabou me incentivando bastante para que a gente organizasse um site. E aí foi quando, acho que a primeira iniciativa foi entre 2015 e 2016, colocamos no ar, registramos domínio, e eu comecei como um blog pequeno, comecei a divulgar as informações, mas até aquele período eu estava servindo mais como uma forma de eu contribuir para a minha rede pessoal, justamente o que estava acontecendo sobre o biogás no mercado, né? Os eventos mais comuns que saíram naquela época, entre 2011 e 2014, era um evento ou outro que saía eu esqueci a palavra, na Associação Brasil-Alemanha, tanto no Rio Grande do Sul quanto aqui em São Paulo. GIZ, né? O próprio biogás. Exatamente. E naquela época, quase todos, depois que eu vim para São Paulo, participei de quase todos, estava sempre lá na plateia, num cantinho, uh, Eu acho podendo que eu conhecer. participei do primeiro e do segundo, Heleno. Uhum. Eu Primeiro e participei até segundo. tem algumas publicações, vou mostrar algumas publicações que separei aqui, para ter uma ideia para onde eu transitei. Aí você vai reconhecer algumas. Evento em Curitiba, quando eles lançaram
foi quando eu conheci o Cícero Blay, acho que foi lá em 2011, 2012, não lembro. Uhum. Outro evento também, quando lançaram também, eu estava presente. Então, Sim, algumas que legal. publicações que foram contribuindo. Então, como havia poucas, e a coleção, eu vou mostrar só de um, mas eu tenho a coleção completa do ProBiogás. Caraca, que massa. Eu tenho ela digital, não tenho ela impressa, não. Eu tenho as duas. Eventos no IEE, que era o Instituto da USP lá, com Uhum. lançamentos. Professor Xeni Charro, lá da Minas Gerais. Então, eu fui sempre fazendo uma coleção de publicações, tendo contato, conversando, Uhum. identificando. E, e muitas vezes as perguntas, eu acho que eu era visto como chato, né? Porque a quantidade de perguntas que eu levava quando abordava alguém, eu vejo que hoje, muitas pessoas com quem eu converso hoje, eu vejo que naquele momento todo mundo estava no mesmo nível, relacionado a dúvidas mais técnicas. Então, antes, quando eu fazia alguma pergunta em algum evento, que a pessoa, depois eu te respondo, e às vezes não dava um retorno, hoje entendo que estava todo mundo no mesmo nível. Com as mesmas É, dúvidas que eu tinha, eram as dúvidas que eles tinham. E hoje em dia isso já está sanado. Eu vejo que as coisas mais básicas evoluíram bastante. O nível, digamos, de capacitação, desenvolvimento tecnológico e até a visão da engenharia do processo e a visão comercial, isso já está bem consolidado, né? A questão de como a gente enxerga os modelos de negócio para o biogás é algo impressionante e é um leque enorme de possibilidades que a gente consegue analisar por diferentes óticas, diferentes possibilidades, desde a recuperação de nutrientes numa planta, modelar isso apenas por essa ótica ou em conjunto com a possibilidade do uso térmico do gás, ou o uso do gás para energia elétrica. E quando a gente fala em energia elétrica, tem modelos para geração distribuída, mercado cativo, mercado livre. Então, poder construir esses cenários, identificar cada um desses elementos, ver de que forma isso pode impactar no fluxo de caixa, na redução do custo da produção principal, isso uhum. são vários elementos que eu, de certo modo, consegui compreender e consegui relacionar isso. E um dos pontos positivos que me ajudou bastante a entender o mercado, entender essa relação, foi um período logo depois da minha defesa, de 2016 a 2020, em que eu saí um pouco da academia e fiz uma imersão na parte de mercado mesmo, quando eu comecei a atuar como consultor, mas eu estava focado muito para a questão da energia solar fotovoltaica. Então, nesse período, Foi o momento que você se desligou do biogás e o solar fotovoltaico estava crescendo bastante e continua crescendo, né? por ser uma área já da minha formação básica, por conhecer todo o processo e por ser um período em que estava havendo um boom de expansão do setor, né? Muitas empresas surgindo, e aí começou alguns contatos de investidores que já tinham negócios consolidados numa determinada área e queriam Uhum. criar um braço novo para energia solar. Aí eles me contratavam e qual era o meu trabalho? Era basicamente mapear processo, digamos, passar para eles metodologias de Uhum. dimensionamento do projeto solar, como identificar potencial, como fazer dimensionamento, a especificação de itens, como fazer um projeto elétrico. Isso Uhum. eram itens que eu tinha tido desde a minha graduação e eu consegui contribuir para alguns clientes. Consegui, e outro ponto importante que me ajudou bastante foi a questão de aproximar dos clientes que eu tinha os principais players do setor. Então, eu tinha que contratar fabricantes, distribuidores, associação, a AB Solar e outros elementos, e aproximar eles desse mundo, para que eles pudessem compreender. Então, nesse período, eu também acompanhei bastante as audiência pública da revisão da 482, principalmente teve algumas agências aqui em São Paulo, estava presente. Então, eu consegui fazer uma imersão dos meus clientes, de todas as informações, para que eles pudessem começar a trabalhar com o setor solar. E eu estava muito focado nisso, mas eu sempre acabava lembrando, digamos, aquela vontade de voltar para o tema, poder enxergar no mercado do biogás Uhum. algo que não estava acontecendo para o mercado de biogás, estava acontecendo para o mercado solar. Foi um mercado que eu tive o privilégio de poder conhecer a expansão. E durante esse período que eu estava como consultor, eu ficava sonhando, isso tem que acontecer para o biogás, vai cedo ou mais tarde. Eu acho que o próximo da fila é o setor do biogás. E hoje a gente já vê isso. Nós vemos uma expansão muito grande de fornecedores, de novos projetos,
Então, essa visibilidade que o biogás tem, visibilidade, quando eu digo, é a questão de, na mídia, ter uma notícia sobre um determinado conceito, explicando, desmistificando, ou uma notícia, ou um webinar, ou um evento. Tudo isso contribui para que quem está interessado no tema possa compreender que hoje em dia o nível de tecnologia, o nível de profissionalismo que tem é muito diferente do que havia, eu vou dizer, de 2018 para trás. Então, o que nós temos hoje em dia de 2020 para frente são extremamente profissionais, você consegue sanar todos os pontos que foram pontos de insucesso no passado, a gente já tem isso mapeado. Então, a possibilidade de reduzir riscos, ter a possibilidade de sucesso dos projetos é muito maior. Então, depois que eu estava nesse período, até 2020, foi quando começou a pandemia, que eu precisei, todos nós precisamos ficar mais reclusos em casa. 2020 quase foi como um ano sabático para mim, e eu consegui voltar a minha atenção novamente para o biogás. E aí o que eu já tinha de organizado antes na internet, que eu vinha divulgando, eu simplesmente só dei, digamos, um profissionalismo a mais. Eu consegui dar uma dedicação a mais para o sistema, eu reorganizei o site e comecei a ser mais ativo em redes sociais e ser mais ativo na construção de conteúdo. Então, era importante organizar informações, falar sobre conceitos, mas uma coisa me chama a atenção de que forma fazer isso sem ser, digamos, chato na questão da linguagem técnica. A forma como eu comecei a descrever antes, eu mostrava para um parente, para um amigo, para um produtor, dá uma lida nisso aqui, o que você acha? Não entendi nada, isso aqui não me diz, está muito ruim. Ruim no sentido digamos, de não estar adequado para o público específico. Então eu comecei a pensar, a dosar a quantidade de informações para que atendesse uma pessoa que está no ensino médio, que está pensando em entrar, prestar o vestibular, entrar numa graduação, escolher algum curso. Um produtor rural, que muitas vezes só tem um ensino médio, ou que tem ensino superior, mas aquele tema biogás não faz parte do universo dele. Ou um colaborador que está numa empresa que é de uma outra área. Então eu tentei adequar uma linguagem que fosse quase que universal, que não tivesse muito tecnês, que fosse acessível e que fosse fácil de explicar determinados conceitos. Isso me chamou a atenção do início, de como eu me organizar para que construísse textos que fossem acessíveis e que também não tivesse aquela formação clássica de texto acadêmico, né, que eu estava ainda muito imerso na questão de um artigo científico. Tinha que ser uma linguagem mais acessível. Então, isso foi um dos pontos que me preocupei desde o início, quando eu comecei, a partir de 2020, a trabalhar mais forte como criador de conteúdo para o portal. E resolvi focar na questão do texto, justamente por compreender o fato do texto ser um elemento didático. Ao você fazer a leitura, você fixa o material de forma por mais tempo. Isso me ajuda bastante a planejar como organizar essas informações. Então, foi algo que foi surgindo espontaneamente. Digamos, a única pressão que eu tive de criar conteúdo e publicar, que às vezes eu ficava uma semana sem publicar, que eu tinha outras demandas. Aí esse meu amigo Leandro sempre falava, Leandro, você não está publicando no site, tem que publicar. Então ele também me ajudou Tô querendo notícia, bicho. Tô querendo me atualizar com você e você não tá soltando informação. Ele me dava um suporte na parte de TI, então ele também me cobrava para que eu pudesse publicar um pouco mais. Então isso foi um incentivo que ajudou bastante. Então e aí nós fomos fazendo vários testes, não só na questão de que o que era um pequeno blog virasse realmente um portal que abordasse vários temas. E aí comecei a ver as dificuldades que eu tive, a dificuldade de acesso. Foi quando eu comecei a pensar em algumas séries de matérias que fossem mais temática. Foi quando eu comecei a enviar convites para vários pesquisadores em vários laboratórios. Sim, o que eles achariam da gente contar um pouco a história do laboratório, quem são os pesquisadores, quais são as linhas de pesquisa, qual a infraestrutura que tem disponível para os ensaios, quais foram as dores que vocês passaram para poder, digamos, desenvolver essa infraestrutura e poder atrair alunos de mestrado, doutorado para linhas de pesquisa específica. Então, a série Laboratórios foi muito boa, porque eu consegui mostrar em poucos episódios. Essa foi a primeira série que você fez, estruturada? Eu não lembro se foi a primeira, porque eu comecei a fazer várias simultaneamente, eu não lembro da ordem agora.
Uhum. porque tinha uma que é específica sobre equipamentos de biogás, e ali eu destaquei alguns equipamentos que eu trabalhei no meu doutorado. Acho que o primeiro episódio Uhum. foi sobre um analisador de biogás, tem um episódio que é sobre o diômetro. Depois eu comecei a entrar em contato com alguns fabricantes de equipamento. Você aceita fazer uma matéria para a gente descrever o seu produto? Então, todas as matérias que eu faço no portal, algumas entrevistas, algumas empresas, alguns executivos que eu entro em contato, convido eles para que a gente possa contar um pouco, seja da carreira desse profissional ou oficialmente da empresa, né? Uhum. Tem a série Biogás Business Brasil, que tem o objetivo de é um espaço para apresentar uma empresa, falar sobre quais são as soluções do mercado de biogás, como que ela encara os próximos 5, 6 anos de perspectiva futura do setor. Então, é um espaço que a gente foi organizando para mostrar que o setor de biogás está crescendo, está se consolidando, tem profissionais excelentes. Então, conforme eu vou recebendo material, tem algumas publicações mais recentes que foram contatos que eu fiz 2 anos atrás, que o pessoal agora que me mandou material, que está para organizar a matéria. Então tem de tudo, né? Tem alguns que no dia seguinte já mandam, depois convite, outros, por causa das suas demandas, conseguem, muitas vezes, mandando um pouquinho por vez, a gente vai organizar as entrevistas, organiza as matérias. Uhum. Então, então eu tenho trabalhado bastante com essa preocupação de levar conhecimento, falar sobre conceitos, mostrar alguns setores de toda a cadeia do biogás que precisam de uma atenção, seja uma startup, seja uma empresa que já está consolidada há muito tempo, seja um laboratório, seja um pesquisador que atua como consultor, um colaborador, seja um fornecedor de algum equipamento específico, e também a questão de começar a abrir espaço para que convidados compartilhem suas pesquisas, seus artigos. Eu tenho feito algumas divulgação científica de vários artigos, mostrando, não só destacando o objeto principal daquele paper e o que isso pode impactar, isso é um ponto bem positivo. Então, de certo modo, eu tento organizar tudo isso e ofertar essas informações para que todos possam compreender melhor o potencial que tem o setor de biogás, biometano e recuperação de nutrientes, e como isso como isso está diretamente relacionado, né, com as principais demandas que nós temos hoje em dia, que é a questão da economia circular, transição energética, descarbonização, atender aos objetivos do desenvolvimento sustentável, questão do ESG. Então, todos esses foram pontos que foram conduzindo a minha preocupação em contribuir com o setor. E, para dar um passo a mais, nós criamos uma área para assinantes, e ali a gente organiza vários dados, várias publicações em que eu consegui identificar onde elas estão disponíveis. Por exemplo, uma publicação em PDF, o ProBiogás. Hoje em dia é muito difícil encontrar, então você consegue localizar lá. Eu não armazeno o material, a minha biblioteca passa a ser apenas como se fosse um grande facilitador para localizar onde está esse material. E você consegue ter filtros, publicações específicas para um determinado tipo de substrato, para um determinado tipo de reator, ou se você quer alguma publicação que seja para uma parte de inteligência de negócio ou modelagem econômica. Então, são Interessante, filtros cara. que ajudam bastante. Fora Eu isso, tem ia te alguns dados. perguntar justamente isso. Quando que o portal virou um negócio? Porque, pelo que você está me contando, no começo da pandemia, você falou assim, bom, vou voltar com um negócio, vou voltar a trabalhar com algo que é meu sonho, que eu gosto, que é biogás, e você começa de uma forma solidária, assim pode-se Sim. dizer, a transformar o portal de fato num portal de notícias, informações em Uhum. biogás, e em que momento Sim. você entendeu que isso aqui seria um business e se torna um negócio? Eu acho que desde o início já estava entendendo que tinha esse potencial, mas de Uhum. fato, como pessoa jurídica, um CNPJ, ele acabou nascendo no final de 2020. Não, 2021, de fato. Aí ele foi constituído como CNPJ, passou a ser uma pessoa jurídica, uma empresa, e a gente tem trabalhado bastante justamente para nessa questão de fornecer dados, informações, e também tem alguns outros elementos que não está sendo, digamos, a gente está tentando agregar ao portal para poder facilitar o acesso à informação. Um deles é esse ambiente para assinantes, não é um ambiente de assinatura gratuita, a gente não tem custo nenhum, e ali a gente faz Uhum. alguns disponibilização de alguns dados. Por exemplo, o que tem de base aberta de dados que a gente consegue acessar e disponibilizar, a base de dados da ANEEL, por exemplo, tanto para geração distribuída quanto geração centralizada.
Está Uhum. disponível lá. Tem alguns gráficos, alguns materiais que facilita a compreensão de como que está o panorama dessas plantas que estão em operação. Também está disponível lá. Ah, acho que são em torno de 300 e poucas plantas que são dessa base da ANEEL. Tem outras bases ainda que a gente estamos trabalhando, que em breve vão estar disponível também, que são bases abertas de dados, fica fácil de trabalhar. Tem outras ferramentas online que eu estou montando e organizando, que logo, logo vão estar disponíveis para que possam ser utilizadas para análise de projetos. Também são materiais. Então, toda essa base, todo esse material essa estrutura tenho, são material que eu ainda estou organizando, que eu ainda vou disponibilizar em breve no nosso braço de capacitação do portal, que está quase pronto, então logo, logo vai estar no ar. Que tem muita coisa que já está pronta, já está guardada, então só teria que contribuir em divulgar esse material. Você está sem áudio. Mas eu falei fantástico, que legal, cara. Uma curiosidade, você conquistou 2 vezes o Melhores do Biogás. Comenta um Uhum. pouquinho para nós como é que foi isso e o que que isso mudou dentro do negócio do Uhum. portal. Bom, primeiro Inclusive os fiquei prêmios estão aí atrás de você, né? eu tô aqui. Primeiro, eu fiquei muito lisonjeado só pelo fato de ter sido indicado. Quando eu vi os indicados, eu vi que eram profissionais que eu admirava, que eu acompanhava a carreira, que eu via as notícias que saíam sobre eles, e ver que eu estava ao lado deles, para mim, isso foi senti orgulho, fiquei feliz, e isso foi, digamos, já foi um ponto muito positivo. Uh, já estava extremamente realizado por estar entre os indicados. E quando veio a confirmação do prêmio, nossa, fiquei realmente muito feliz porque a consolidação de um esforço, né? Esse reconhecimento que nossos leitores, nosso público deu ao votar, para nós foi muito positivo, porque incentivou mais a gente continuar a ver que todo esse trabalho, todo esse desafio que a gente foi esperando, toda essa resiliência, toda essa dedicação ao portal, realmente estava fazendo diferença. E não só além dos prêmios, começou agora, digamos, alguns contatos que estão sendo bem positivos e que eu vejo o impacto que o portal tem causado. A questão quando algum Uhum, leitor entra em contato e fala que alguma matéria que eu publiquei incentivou ele numa determinada ação, seja uhum, a ingressar no meio acadêmico, seja numa linha de pesquisa, seja alguém que conseguiu uma vaga numa empresa que viu na nossa área Biogás Jobs. Nossa, a vaga que vocês divulgaram lá, participei do processo seletivo, hoje eu estou empregado. Nossa, uhum, isso acaba mudando a minha relação com o portal que eu tinha quando eu comecei a criar ele, porque agora eu estou vendo que não está impactando só a minha vida. uhum, E isso me dá muito mais responsabilidade. O cuidado das informações que eu tenho que publicar, como eu organizo isso reflete bastante. Tanto que adotei como linha editorial, digamos, um controle total de todas as informações que são publicadas e não tem, digamos, publicações patrocinadas, publicações pagas. É tudo conteúdo que realmente eu achei que naquele momento seria interessante falar sobre um determinado produto, uma determinada empresa, dar um espaço. Isso é muito importante justamente para contribuir com todo o setor, né? E poder, de certo modo, ao falar do tema, ao abordar, indiretamente, é um canal que acaba, digamos, gerando inspirações, gerando informações, atraindo a atenção do tema. Um produtor rural que eu conheci um tempo atrás, um dia eu conversando com ele falou, você que produz o portal Energia Biogás, nossa, você me ajudou bastante, porque eu tinha uma visão completamente errada. Eu tinha aquela visão da década de 70 ainda, do biodigestor, não sabia se isso funcionava ou não. olha que Tivemos fantástico. muitos problemas naquela época, quando foi instalado, e meu pai sempre falava, isso não vai dar certo, meu avô dizia, esquece isso, se trabalhar com esterco para gerar energia, isso é coisa de doido. Hoje eu vejo que é completamente diferente, é projeto de engenharia, com todas as externalidades relacionadas desde a parte de direito, você consegue ver que há já uma estrutura de legislação que permite você desenvolver determinados projetos. Você pode pensar na questão biológica, na questão microbiológica, a questão da agronomia, engenharia civil, a infraestrutura, a parte elétrica. Então tem todos os profissionais, até mesmo quem atua com jornalismo,
marketing, pode atuar especificamente com esse setor de biogás. Uhum. Então, o mercado está realmente, quando você começa a ver que tem profissionais de diferentes áreas atuando com o mesmo tema, o mercado já está se formando, se consolidando. O que nós precisamos agora? A gente precisa agora apenas que a representatividade dessa fonte de energia na matriz energética cresça. No Uhum. momento que a gente passar de 2, 3% somente do biogás, nós já vamos ter um cenário completamente diferente, né, do que temos hoje. Sim. Então, acho que é importante agora todo mundo no setor trabalhar, todo mundo que está investindo conhece muito bem onde está pondo o seu dinheiro, tem soluções para se mitigar os riscos, e a possibilidade enorme, né, que em menos de 10 anos o biogás tem uma representatividade, assim como tiveram as outras fontes renováveis. Eu acompanhei cada atlas de energia quando começou a aparecer a primeira vez a presença da eólica. Opa, esse mês atingiu 1%. Algum período depois, já estamos 5% da matriz. Mesma coisa é a energia solar fotovoltaica. E hoje a gente vê que cada uma delas tem fatias expressivas, não só na matriz Uhum. energética, mas na matriz elétrica do país. Sim. E daqui a pouco vai acontecer É também, natural, o especificamente com o biogás está biogás. crescendo demais, né? A gente tem Sim, percebido isso, talvez seja no biometano, talvez seja no combustível, sim, não seja sim, na energia elétrica num primeiro momento, porque uhum, a gente está vendo esse movimento, né, Helena, de sim, conversões de plantas de biogás de geração de energia elétrica para produção de biometano. sim, Talvez seja, a gente não sabe. uhum, E, cara, muito interessante isso que você comentou de, primeiro, você desenvolve matérias que você gosta, que você sim, entende que é um desafio do setor. É um valor que eu também tenho dentro do Doutor Biogás, né? Então, as uhum, pessoas que passam por aqui são pessoas que eu tenho, ou eu conheço a história e sei que outras pessoas gostariam de saber a história delas, né? uhum, Ou que eu gosto, eu quero ter a oportunidade de conversar com ela e conhecer a história dela a fundo, como é o caso do nosso bate-papo. Apesar de a gente ter se sim, encontrado em alguns eventos, a gente nunca teve a oportunidade de conversar e entender essa trajetória do Heleno. Assim, eu tenho certeza que isso aqui vai impactar muitas pessoas, né? Da mesma forma que acontece para você chegando pessoas e conversando e falando: "Ô Heleno, obrigado, isso aqui sim, esclareceu". Esse trabalho que eu e você fazemos, e tomara que outras pessoas comecem a fazer, porque isso fortalece uhum, o mercado como um todo, é sim, importante. Desmistificar esses conceitos errados de biogás que existiu no passado, que ainda existem, né? sim, Trazer um pouco de humanidade, né? De personalidade para as empresas, que isso é um pouco difícil de fazer, né? sim, Eu acho que são coisas bem interessantes, bem louváveis. A gente, para quem acompanha eu e você através do LinkedIn, a gente volta e meia compartilha informação um do outro e eu costumo dizer para você, Helena, a gente está no mesmo propósito, quer levar a informação uhum, para o brasileiro de sim. biogás, né? E É cada um com o justamente, seu público. e é justamente isso que o portal contribui com quem trabalha com o tema biogás. Nós estamos abertos a contribuir com todo mundo. A gente tem interesse em divulgar outras empresas. Eu comecei agora a ver que há necessidade, por exemplo, no YouTube, não há nenhum canal que tenha pelo menos 100 mil inscritos com o tema biogás. Na página do YouTube do Portal Energia Solar, a gente colocou alguns canais para que fique mais fácil localizar quais são os canais que tratam o tema. Tá o Doutor Biogás, tá o podcast da Amplo, tá o do Sei Biogás, tá da A Biogás, tem de outras séries. E eu comecei a fazer agora algumas publicações, justamente convidando todo mundo para conhecer esses canais e se inscreverem nesses canais. Eu acho que para o setor de biogás seria muito importante que pelo menos um canal, em breve, possa crescer o número de inscritos, possa atingir, digamos, o elemento que, digamos, que acaba sendo um marco de divisão, que é a questão das placas do YouTube com o número de inscritos. Então, a primeira é de 100 mil. Então, por que não ter um canal específico do tema biogás com 100 mil? Ter o primeiro, depois o segundo, o terceiro. E Então, vão ter, é natural ter sim, outros canais, outros uhum, portais de comunicação específicos por nicho, né? Então, daqui sim, a pouco vai ter um portal biogás aterro, biogás, exatamente. alguém falando de biogás de aterro, biogás de suíno, biometano, Sim, biofertilizante. A gente vai ter uhum. especialistas de nicho compartilhando esse conhecimento, porque Relação específica do nitrogênio com o metano.
Porra, sim, o mundo do biogás ele é gigantesco, ele é multidisciplinar, como você falou, nesse contato que você teve quando você veio para o mestrado e para o Uhum. doutorado, de estar em contato com profissionais de diversas áreas. E isso é Sim. algo fantástico. Às vezes as pessoas me perguntam se eu não tenho medo da concorrência. Eu falei assim, não, porque Não eu tem, falo não um tem, né? determinado nicho, eu falo de uma forma do mercado e eu falo para um público. O Sim. Heleno fala para outro, né? Uhum. E vão surgir pessoas que vão falar de outros e outros e outros e outros e outros. A gente só se ajuda no final E da o, e o- história, né? e o público tem total liberdade de transitar por todos os canais e conseguir entender visões diferentes, conseguir entender elementos que vai justamente ele reunir para que isso complemente sua formação e atenda suas demandas. Que é E isso que deve, e sim. deve, sem sombra de dúvida. Uhum. Eu acompanho, eu sou um consumidor ativo de podcasts e Aqui. vídeos e outros nichos, como, por exemplo, finanças. Você vê pessoas transitando entre mais de um canal, mais de um Uhum. comunicador e tendo conversas Sim. totalmente diferentes, porque é pessoa por pessoa. Uhum. Então, eu tenho certeza que se tivesse outra pessoa fazendo a entrevista ou a conversa com a Helena aqui, sairiam tópicos totalmente diferentes do que a gente está falando hoje. Sim. E isso é informação, isso é geração de conhecimento que a gente está construindo aqui. Não, sem dúvida, sem dúvida. E justamente, né? Heleno, para Nossa quem, preocupação para é quem quer conhecer, é, Heleno, para quem quer ter contato com o portal, como é que encontra o Heleno? Como é que encontra o portal? Que tipo de oportunidades você quer que chegue até você? Enfim, quem uhum. que. Deixa eu refazer. Heleno, para quem quer entrar em contato com o portal, como é que te encontra? Né? Com quem quer participar, quem quer fazer uma notícia, quem quer compartilhar informação com você, ou quem de fato só quer ter acesso à Uhum. informação que você tem hoje lá. Bom, é www.energiaebiogás.com.br. Lá em contatos, você fica extremamente fácil de localizar meu e-mail ou mandar uma mensagem direto para nós. Uh, Além do portal Energia Biogás, na loja de aplicativo do Android também temos o aplicativo, também Energia Biogás, que Ah, eu não basicamente sabia. ele espelha toda a parte do conteúdo. Ainda não temos ainda a versão iOS, mas em breve Eita, teremos também. eu ia Está faltando, justamente acessar aqui. tá faltando um pouco de braço para desenvolver tanta coisa ao mesmo tempo. Então, tem uma série de novidades que em breve estarão no ar. A gente conseguiu já colocar a primeira parte do ambiente de assinante para os nossos assinantes free. Em breve vai ter uma ampliação de conteúdos que esses assinantes gratuitos vão ter disponível. A gente vai ampliar um pouco mais a base de informações. Vai começar a ver algumas publicações específicas para nossos assinantes, então fiquem atentos, se inscrevam-se lá e acompanhem nossas newsletters, se cadastrem no portal ali. E nas redes sociais, sou bastante ativo na questão do Twitter e do LinkedIn. Uhum. Já tá, que são as que eu, digamos, consegui ter mais resultados. Né? Então, eu trabalho bastante com essas duas. E E temos. tá tudo bem, não precisa estar em Sim, todas, precisa estar sim, eu, não naquelas que tenho- o teu público atende, né? sim, eu não consigo ter braço suficiente ainda, então já temos vários, digamos, colaboradores, não, amigos que ajudam a dar suporte em algumas partes, desde design institucional, revisor de conteúdo. Temos dois colunistas fixos, que é o Uhum, Fábio e a Crislane, que uhum, às vezes nos presenteiam com artigos muito bons, e a gente uhum, acaba compartilhando com todo o público. E assim está crescendo bastante a questão de colaboração, né, de profissionais interessados em enviar novos artigos. E a gente estamos sempre abertos, damos espaço para que qualquer profissional possa enviar um artigo de opinião, a gente analisa, publica. O Cícero Blay também contribui bastante, a Yara, tivemos uma entrevista também com o Anélio, um tempo atrás. Então a gente tenta sempre dar um espaço para que todo mundo que quer contribuir, tratar sobre um determinado tema, a gente possa, digamos, amplificar um pouco mais o alcance desses conteúdos. uhum, uhum. E, Porra, e, além do, e além do trabalho do portal, o meu trabalho principal mesmo, que eu estou bastante com consultorias. Então, que é o que, digamos, ocupa a maior parte do meu tempo, são as consultorias, e cada vez está crescendo mais a demanda por, pelas atividades que a gente desenvolve, seja um estudo de viabilidade, seja a criação de um conteúdo, seja a avaliação de um projeto.
Então isso é um ponto. Até vou dar um spoiler. Em breve vai ter algumas publicações, uma consultoria que nós prestamos junto com a GIZ. Então logo logo vai ter umas 3 publicações novas que serão distribuídas sobre o tema biogás. É bem interessante. Que legal. Então, se alguém tiver alguma dúvida em biogás, pode entrar em contato com você que de repente Uhum. você consegue ajudá-los. Sim. Massa. Basicamente, tem bastante alunos que às vezes pedem alguma dica de referência bibliográfica, Uhum. ou pergunta qual laboratório tem alguma linha específica de pesquisa que está interessado em fazer um pós-doc. Então a gente faz um contato com um pesquisador ou outro. Então tudo isso facilita bastante. Alguém que quer saber onde é que tem metano, oferta de metano, dá a causalidade que no mesmo dia alguém tinha me ligado, estou precisando de um cliente, a gente faz a conexão, então já tem bastante demandas nesse sentido. Que legal, Heleno. Heleno, uma última pergunta que geralmente eu faço para as pessoas que passam por aqui. O que você espera, o que você acha que vai ser no mercado do biogás no futuro? Bom, eu espero que ele, assim como pegando o exemplo das outras fontes renováveis que cresceram nesses últimos 20 anos, pegando o exemplo da eólica e da solar, acredito que o biogás vai se consolidar tanto quanto elas se consolidaram. Tem um mercado, uma cadeia de fornecedores, tem um mercado de oferta e demanda da energia a partir dessas fontes, questão da evolução das metodologias para desenvolver modelos de negócio. Existe coisas muito boas e eu acredito que isso vai se divulgar e vai se disseminar cada vez mais para que fique mais fácil as pessoas conhecer as possibilidades que ela tem, porque a fonte de biogás ela não demanda de um único recurso para gerar biogás. Você sabe, né? Tem uma infinidade de matérias Sim, orgânicas que pode atender o Brasil inteiro. E aí você vê o meio do processo. Tem diversas formas de configuração da parte de como gerar diferentes tipos de reatores, desde os de reatores que não têm tanta inserção de tecnologia, a lagoa coberta pura, como alguns que já têm alguns elementos de automação e controle, até reatores anaeróbios de alta eficiência ou desempenho em escala industrial, até mesmo pequenos reatores domésticos. Então tem uma diversidade enorme de processos que você pode. E no final dos produtos, você tem também inúmeras possibilidades de ter produtos finais, né? Não só a energia elétrica para diferentes modelos de negócio de energia elétrica, como a questão do gás, aplicada desde a substituição de algum insumo para aquecimento, para caldeira, substituindo de LP, substituindo cavaco de madeira, ou até mesmo a possibilidade do biometano, né? E aí você pode injetar na rede, você pode usar uh, injetar direto na rede, fazer um gasoduto virtual, mandar para o caminhão, ou também pode uso automotivo. E outra parte do digestado, né, como recuperação de água, manejo de água nos processos industriais, ou recuperação dos nutrientes, NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, a questão também em processo de purificação, recuperação da amônia, e hoje em dia também a questão do hidrogênio, como você modelar um negócio em que você tem uma produção de hidrogênio a partir do biogás. Então, é extremamente diversificado, de ponta a ponta, né? E isso é o que sempre me, digamos, chamou muita atenção desse setor biogás, e eu vejo uma possibilidade muito grande. Talvez alguns roteiros, um determinado substrato, por um processo específico para um mercado, comece a se desenvolver mais, que outros ganhem mais escala, mais viabilidade, mas acredito que todas essas possibilidades, num horizonte de 10 anos, talvez vai estar muito mais consolidada e muito mais representativa na matriz energética do que hoje. fantástico. Obrigado, Helena. Foi muito legal conversar com você. Conhecer um pouquinho da tua história, não conhecia nesse nível de detalhe. Saber que você tem carregado saber que você tem carregado a bandeira do biogás por tanto tempo, defendido os nossos pesquisadores dentro da cadeia do biogás, que muitas vezes não são tão valorizados, isso é importante, os laboratórios. E parabéns pelo portal Energia e Biogás. Eu acho que o trabalho que você faz é um trabalho fantástico, não é à toa que você tem 2 reconhecimentos aí no fundo, expostos, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante de dizer para quem está nos ouvindo e para quem está nos assistindo que esse reconhecimento, que é um reconhecimento fornecido é um reconhecimento que o Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano promove, ele é orgânico. O Helena não pagou por isso, então de fato reflete a exposição e a percepção de mercado.
Então, muito parabéns. Eu espero encontrar você pessoalmente no próximo fórum, Helena, porque você já ganhou 2 prêmios e não estava nele, né? É, no Então, primeiro, no primeiro fórum, na primeira vez da premiação, minha esposa estava gestante e sim. eu não consegui me ausentar. E no segundo, o meu bebê estava no hospital ainda, então não consegui Ah, também. Entendeu? então, Mas tá tudo então bem, tá tudo ótimo com ele. que bom, Mas que bom. deu coincidência que de duas causalidades em períodos semelhantes. Bom, Mas tá ótimo. se for uma questão de saúde, a gente não tem nem o que discutir, Uhum, mas que bom que tá todo mundo uhum, bem. Mas no tudo ótimo. próximo, que Deus abençoe e que você esteja lá junto com a gente. Ah, com certeza. Eu acho que antes de finalizar, eu só queria agradecer a todos, que de certo modo, direto ou indiretamente, ao longo de toda a minha trajetória acadêmica, profissional e até atualmente, quando falo sobre biogás, de certo modo, eles contribuem para que reflexo disso seja nas ações que eu tenho contribuído. Então, eu quero agradecer todo mundo, não dá para citar o nome de muita gente, mas Esquece. isso só cheguei até aqui onde eu cheguei porque muita gente ajudou, muita gente contribuiu, e isso eu gostaria de deixar registrado aqui. Obrigado a todos. Helena, foi um prazer conversar com você e obrigado por tudo e até a próxima.